Querido, abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 7. 1 Samuel, capítulo de número 7, verso de número 12 e o verso de número 13. É uma palavra tão conhecida. 7, verso de número 12 e verso de número 13. Quem encontrou diz amém. Quem pode, se coloque de pé em reverência à palavra. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 7, verso de número 12 e 13. Diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Quem entendeu diz amém. Repete comigo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque até este momento nós entregamos o nosso louvor, nós entregamos a nossa oferta. Senhor, nós entregamos, Senhor, as nossas primícias. Senhor, nós até este momento nós falamos, nós louvamos, nós adoramos, mas este momento, Senhor, também faz parte do culto que é a sua resposta. Senhor, nós não temos um Deus de monólogo, não é um Deus que somente ouve, não, é um Deus que também fala. Senhor, então nessa manhã, Senhor, venha falar no nosso coração. Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos. Senhor, a minha oferta nesse momento é somente a minha voz, eu não tenho mais nada para te oferecer. Senhor, então teu Espírito Santo vem agora e fala conosco, em o nome de Jesus. E quem crê diz amém? Amém. Se sente glorificando o nome santo de Jesus? Aleluia. Como nós conhecemos essa palavra? Eu acho que das palavras em hebraico é a que mais nós conhecemos. E quantas das vezes nós vemos igrejas que têm o seu ministério por esse nome? Muitas das vezes nós vemos pessoas falando isso. No momento de alegria nós repetimos isso diversas vezes, que até aqui o Senhor nos ajudou. Mas será que realmente nós acreditamos nisso? Será que realmente nós vivemos isso? Será que nos momentos de luta, nos momentos de adversidade, nós acreditamos que até aqui o Senhor nos ajudou? Ou será que nós lembramos que até aqui o Senhor nos ajudou? Porque muitas das vezes quando a adversidade vem, o desespero bate, nós não lembramos mais de nenhuma obra que Cristo fez na nossa vida. Muitas das vezes quando nós estamos em um momento de dificuldade, nós não lembramos aquilo que Cristo já fez. Não é somente esperar por aquilo que Ele vai fazer, mas o que Ele já fez confirma quem Ele é. O que Ele vai fazer vai nos demonstrar a nossa fé, mas o que Ele já fez confirma o que Ele já é na nossa vida. O porquê nós continuamos? Porque nós não continuamos servindo a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Porque isso seria barganha. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele já fez. Porém, muitas das vezes nós não entendemos isso e nós vivemos de forma ignorando essa situação. Tantas vezes nós nos deparamos em momentos complicados e nem sabemos lutar. Nós achamos que todas as armas que nós temos é clamar, gritar, é jejuar, é pedir, pedir, pedir. E as nossas orações viram lista de pedidos ou até mesmo momentos de murmuração. Que nós dobramos o nosso joelho, parece que nós sentamos no nosso divã de Deus e Ele somente ouve, Ele não pode falar nada. Nós precisamos somente desabafar, nós precisamos somente colocar para fora. Parece que somente nós temos voz nessa conversa. Muitas das vezes nós nos colocamos em um relacionamento com Deus que acaba sendo abusivo por nossa parte. Nós só queremos que Ele faça, só queremos que Ele faça, só queremos que Ele faça. E muitas das vezes nós esquecemos o que Ele já fez. Nós ficamos contando o que Ele vai fazer, mas nós não testemunhamos mais o que Ele já fez. Nós vivemos momentos que muitas das vezes
a luta é até responsabilidade nossa, e nós queremos que isso se resolva no nosso grito, no nosso choro, no nosso esperneio. Muitas das vezes nós estamos tão infantis dentro de um relacionamento com Deus, que nós não conseguimos ver uma saída, porque como criança nós queremos nos jogar no chão, gritar e querer que Ele faça no nosso momento. Chega momentos na nossa vida que nós precisamos ter a consciência que existem provações, ou lutas, ou processos, ou como você queira denominar um momento difícil, e existem tantos nomes para isso, que a responsabilidade é nossa. E como vencer esses dias? Porque o próprio rei Davi vai nos ensinar algo fantástico. Ele vai dizer, olha, eu prefiro estar na mão do Senhor, porque a mão do Senhor tem misericórdia. Eu prefiro que Ele me trate, eu prefiro que Ele me amasse, porque Ele tem misericórdia. Se eu cair na mão dos meus inimigos, eles vão acabar comigo. Se eu cair na mão de um estranho, ele vai acabar comigo. Mas Deus tem um amor, então eu prefiro estar na mão de Deus. Eu prefiro que Ele me molde. Mas muitas das vezes nós não pensamos assim. Maioria das vezes dentro das nossas lutas, nós acreditamos que é Satanás que está tocando, que é Satanás que está fazendo, e a Bíblia vai dizer que Satanás nem tem poder para isso, querido. A Bíblia vai dizer que Satanás ele não pode destruir alguém, que ele não tem a liberdade para isso. Ele precisa de uma ordem, ele precisa de uma permissão. A Bíblia vai dizer que Satanás estava revoltado em uma reunião no céu por causa de Jó. Deus começa a dar testemunho daquele homem e Satanás fica irado e diz, é fácil, ele te serve porque ele tem tudo. Então permita que eu toque. Ele pede permissão, ele não podia chegar na vida de Jó e tirar tudo. E Jó nos ensina algo surpreendente. Sabendo que tudo está no controle de Deus, nós precisamos entender que o dia bom e o dia mau está na mão dele. Ah, mas foi Satanás? Não, querido, Deus permitiu. Ou Deus permitiu, ou o seu plantio permitiu que Satanás tocasse. E muitas das vezes nós não examinamos isso mais. Nós achamos que tudo é uma luta, é contra nós, é contra nós. E como tem um ditado aí no mundo, parece que nós somos os alecrins dourados. Toda a atenção é nossa, tudo que de ruim acontece é nosso. Satanás só tem a gente para perturbar. E nem sempre é assim. A Bíblia conta uma história. Um período que era para ser alegre, que era para ser de prosperidade. O momento que Israel estava em festa. Porque chegou o dia que Moisés olha por cima do monte e se depara com Canaã. E depois de 40 anos de caminhada, eles chegaram à terra prometida. 40 anos rodando no deserto, querido, é a alegria mais que suficiente quando você avista o seu destino. É a alegria mais que suficiente, mas a Bíblia vai dizer que o povo começa a tomar a terra, da forma que Deus falou. Só que algumas tribos não quiseram tomar a terra. Acharam que aquele pedaço que elas possuíram já estariam mais que satisfeitos. Já estaria o suficiente. E a Bíblia diz que dessa forma eles criaram algumas cobras para morder eles. E um dos povos que eles criaram por desobediência a Deus foi os filisteus. Os filisteus habitavam em Canaã e foi mandado tirar eles da terra. Eles não tiraram porque acharam que eles já tinham terra demais, a promessa já era grande demais. Eles se acomodaram naquilo que é bom. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, o que rouba o melhor de Deus não é o período ruim, é o período bom. Porque no período bom nós nos acomodamos. E nós pagamos o preço até hoje sobre isso. A capital da Filístia era Gaza. E nós temos até hoje uma guerra, porque a faixa de Gaza já era para ser território de Israel, só que eles não quiseram tocar porque acharam que já tinham coisa demais. E a Bíblia vai nos contar que é um dos povos que mais dão trabalho para Israel. Eles viviam em guerra.
Eles viviam tentando invadir Israel, tentando tomar posse de Israel, achando que aquela terra era deles. E nós vemos essa mesma guerra até os dias de hoje. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, preste muita atenção naquilo que você planta, porque a colheita pode durar gerações. E os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, podem sofrer com o seu plantio. Querido, nós vemos uma guerra há mais de 3.000 anos acontecendo. Porque não quiseram possuir aquilo que Deus mandou eles possuírem. E a Bíblia diz que o povo que mais guerreou contra Israel foi a Filístia. Foi o povo que mais deu trabalho. Muitas das vezes você vai ver na Bíblia falando que os filisteus invadiram Israel. Você vai ver Gideão batalhando contra os filisteus, você vai ver Davi batalhando contra os filisteus, você vai ver Saul batalhando contra os filisteus. Você vai ver Jeroboão batalhando contra os filisteus. Você vai ver os filisteus acabando com Israel. Você vai ver pessoas que não tinham a menor capacidade de estar dentro de Israel por causa da sua adoração aos outros deuses, como Jezabel, que veio desse povo filisteus. Querido, Israel pagou um preço muito grande por não se atentar naquilo que Deus estava falando, na promessa que Deus tinha. O momento que era para ser felicidade se transformou na maior dor de cabeça deles. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, aprenda a possuir tudo o que Deus te prometeu. Senão, o que você não possuir pode se voltar contra você. E no meio dessa guerra, que tudo estava acontecendo, se levanta um homem chamado Samuel. E Samuel, ao contrário de algumas outras pessoas que tinham passado por esse tempo, Samuel decide lutar, mas não somente clamar, não somente gritar e não somente pedir. Samuel decide fazer algo que nenhum outro tinha feito, que nenhum outro tinha tomado a coragem para fazer uma coisa dessa. Porque muitas das vezes nós estamos em um momento complicado e nós fazemos o que a cartilha diz. Vamos acordar 3 horas da manhã, vamos orar, vamos jejuar até meio-dia, e nós parece que nós já temos um rito, que é assim que as coisas funcionam. Mas existem guerras que não se luta guerreando. Existem situações que não se lutam com o braço. Existem situações que não se lutam clamando ou jejuando. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: existem guerras que se ganham agradecendo. Mas agradecer pelo quê? Se tudo está ruim, se tudo está em guerra. Agradecer por aquilo que você acredita que vai acontecer. Agradecer por aquilo que Deus falou que vai fazer. Ebenezer não é a vitória de uma guerra. Ebenezer foi apenas um capítulo da história de uma batalha que Deus deu livramento, mas não significava que outras batalhas não iriam acontecer. Samuel levanta um altar para o Senhor e começa a agradecer ao Senhor, dizendo: olha, até aqui o Senhor nos sustentou. E tão certo isso que Deus sela esse compromisso. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 13, que enquanto Samuel estava vivo, os filisteus não batalharam contra Israel. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, enquanto você estiver agradecendo, nenhuma batalha chega até você. Mas batalhas chegam para aprender a agradecer. Quando nós perdemos o nosso coração na gratidão, quando nós desviamos o nosso olhar para a generosidade, quando nós esquecemos qual é o propósito da nossa vida, as batalhas começam a chegar. Porque Deus nos livra da batalha quando o nosso coração está totalmente confiante nele, quando nós estamos dependendo dele.
E Deus nos livra na batalha quando nós voltamos novamente o nosso coração para Ele. Quando nós voltamos novamente ao caminho, ao propósito, ao destino que Ele nos deu. A Bíblia vai dizer, em 2 Crônicas, se não me falha a memória, Deus vai dizer, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu posso reverter a situação. O propósito de Deus com as lutas, com as batalhas, é fazer-nos regressar ao caminho certo. É fazermos o nosso coração não se inchar. É fazermos o nosso coração não perder a humildade, não perder a generosidade, não perder os olhos do Senhor. Porque nós perdemos os olhos do Senhor não são nos dias ruins, nós perdemos os olhos do Senhor nos dias bons. Querido, quantas pessoas que você vê saindo de dentro de uma igreja, perdendo o foco no Senhor, e não são em batalhas, são em momentos que elas acham que estão bem. É momentos que elas acham que elas sabem caminhar. É um momento que elas acham que elas não precisam mais de Deus, que elas não precisam mais de um auxílio da igreja, elas não precisam mais de um pastor, elas não precisam mais de uma liderança. É aí que você se perde. Porque quando tudo está muito bom, nós perdemos os olhos do Senhor. Porque muitas das vezes parece que a gente só adora um Deus que resolve problema. Nós só adoramos um Deus que resolve as situações. Nós não temos um amigo, nós não temos mais um pai, nós temos mais aquele que é um serviçal. Ele está pronto para nos atender, mas Ele não precisa estar conosco nas festas. Se Ele estiver conosco apenas nos lutos, está tudo bem. Porque eu não preciso comemorar com Ele, eu só preciso chorar para Ele. Porque Ele tem o poder de resolver, mas eu não entrego honra, porque a honra é minha. Quando eu estou bem, a honra é minha. Quando está tudo tranquilo, a honra é minha. Quando está tudo dando certo, eu sou o privilegiado, eu sou o parabenizado, meu braço fez isso. Mas quando tudo está errado, meu braço não funciona. Então aí eu começo a reclamar, eu começo a murmurar, eu começo a batalhar lutas que não eram nem para ter existido, mas existem porque plantamos de forma errada. Nos dias bons é aquele que nós plantamos, o dia bom não é o dia da colheita, e nós precisamos entender isso. O dia bom é o dia do plantio. O dia bom não é o dia que o resultado vem. O dia bom é quando você cava a terra e coloca a semente, sabendo que você não tem controle sobre a chuva, você não tem controle sobre a estação, mas você acredita num Deus que vai fazer germinar. Esse é o dia bom. Não é aquele que você fecha os molhos, não, querido. Isso é consequência de um bom plantio. O dia bom é aquele que você olha e fala, olha, foi cansativo, foi dolorido, mas eu plantei. Salmo 126 vai dizer, aquele que semeia com lágrimas, certamente vai voltar se alegrando da colheita. Vai trazer os seus molhos nas suas mãos. E é tão interessante isso, porque quando nós falamos de molho nas mãos, nós estamos falando de primícias. Porque as primícias, o que eram? No dia da colheita, eles agarravam tudo aquilo que eles colheram e conseguiam pegar nos seus braços. E iam levar para o templo, para entregar para o Senhor, para agradecer a Ele. Então tudo aquilo que eu consigo abraçar, eu levava primeiro para o Senhor, depois era o meu despojo. Então quando a Bíblia está dizendo dos molhos, a Bíblia está dizendo, eles vão voltar, mas primeiro eles vão lembrar do Senhor, porque aquele que se alegra com a colheita não pode esquecer quem deu a colheita para ele. Samuel não estava levantando um altar de gratidão ao Senhor, dizendo, olha, os nossos problemas estão resolvidos, Deus resolveu tudo. Não. Samuel estava dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou, e já é suficiente para eu levantar um altar para Ele. Já é o suficiente para eu declarar que esse lugar é dele. Já é suficiente para eu declarar que a minha vida é dele. Já é o suficiente para eu me alegrar, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O que vai ser do amanhã eu não sei, mas eu sei que até aqui o Senhor nos ajudou. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, se você está vivo, agradeça a Deus, porque até aqui Ele te ajudou. Se você chegou aqui, agradeça a Deus, até aqui Ele te ajudou. Mas pastor, eu estou chorando, está doendo, mas até aqui Ele te ajudou, senão você nem teria chego. Senão você não estaria nem vivo, você não estaria nem aqui.
E se nós estamos aqui até aqui, o Senhor nos ajudou. Mas e amanhã? Amanhã não pertence a nós, querido. O dia de amanhã pertence a Ele. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela, fala, meu irmão, não aceite menos do que Deus prometeu para você. E isso também é pecado. Quando nós falamos de pecado, nós imaginamos as coisas mais bizarras dentro da nossa cabeça. Quando nós falamos de pecado, nós vamos sempre, o ser humano vai para aqueles mais chamativos, vamos dizer assim. Um adultério, uma traição, até mesmo uma mentira, um roubo, um assassinato. Mas, querido, o pecado é tudo aquilo que nos tira do destino que Deus nos colocou. É tudo aquilo que se coloca na frente de Deus dentro do nosso relacionamento. E a desobediência no dia bom é o que mais tem roubado os nossos dias com o Senhor. Porque no dia bom eu não quero obedecer, no dia mal todo mundo obedece. No dia mal, se Deus falar para você, planta bananeira, você vai plantar. Você não quer nem saber. No dia mal, se Deus falar para você, olha, entrega tudo, você vai entregar. Sabe por quê? Porque você já não tem nada mesmo. Já está tudo ruim. Agora eu quero ver no dia bom você obedecer. Querido, uma coisa é você entregar uma oferta de R$100 quando você ganha 1.000. Outra coisa é você entregar uma oferta de R$10.000 quando você ganha 100.000. E pior ainda, é se você tiver que dar uma oferta de R$100.000 se você ganhar 1 milhão. Mas pastor, é 1 milhão, querido. É sempre o dia bom que nos rouba da obediência do Senhor. O dia era de festa, estavam entrando na terra prometida. 40 anos de luta, era dia suficiente para agradecer ao Senhor. Poderia estar soltando fogos, poderia estar fazendo tanta coisa. E esse dia era o dia que eles estavam plantando o que eles não imaginariam que eles iriam colher. Todo o povo de Canaã estava sendo expulso, mas um pedaço de terra eles deixaram para os filisteus. E eles entenderam que, geograficamente, a Filístia só faz fronteira com Israel. De um lado é Israel, do outro lado é mar. O que eles entenderam? Eles vão ser nossos aliados. Eles não têm para onde correr. Essa faixa de terra não vai causar dano nenhum. Eles vão ser os nossos aliados. Quem sabe nós não conseguimos até escravos, trabalhadores, serviçais para nós. Mas foi o que Deus mandou? Foi os limites que Deus colocou? Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, meu irmão, eu vou fazer muitas vezes isso. Você está com uma cara de sono. Então olha para ele e fala, não deixe um pedacinho da sua bênção escapar. Ela pode se transformar no seu maior inimigo. Querido, se Deus deu um limite, vai até esse limite. Mas para mim tá bom aqui. Não, querido, bom é o destino que Deus nos deu. Ah, mas eu estou satisfeito aqui, está tudo muito bom, olha, eu não preciso criar mais problema. Ah, eu vou ter que entrar em mais uma guerra. Eu já estou no meu cantinho aqui, está tudo muito bom. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Paulo vai nos ensinar algo que muitas das vezes nós não damos atenção. Ele vai dizer, o nosso descanso não é aqui. Aqui nós vivemos a guerra, para que no céu nós vivemos a paz. Aqui nós batalhamos, nós lutamos, nós nos desgastamos, nós cansamos, para que a nossa eternidade seja pautada em paz. Querido, uma vez eu ouvi uma entrevista de um coronel do exército israelense, e isso nós usamos até hoje, talvez você não saiba por quê.
Uma repórter perguntou para ele qual é o motivo, ou como vocês conseguem fazer com que toda a nação se aliste. Porque em Israel não é obrigatório servir ao exército. Israel serve quem quer. Só que toda a população se alista. Mulheres e homens. Em Israel é muito normal você entrar em um cinema, por exemplo, e alguém está com um fuzil nas costas. Porque ele está servindo a pátria dele, mesmo de folga, ele não pode se distanciar da sua arma, porque a qualquer momento uma guerra pode acontecer. E quando essa guerra acontecer, qualquer um está pronto para batalhar. Tudo normal. E sabe o que esse coronel disse? Para nós, a visão de um futuro de paz faz com que nós enfrentamos qualquer tipo de missão. Se hoje eu tiver que sacrificar a minha paz para os meus filhos viverem em paz, eu vou me sacrificar. Se hoje eu tiver que pegar numa arma para que o meu filho não precise pegar, eu vou pegar. E muitas das vezes nós esquecemos que a missão justifica a missão. A visão da nossa eternidade justifica o que nós batalhamos aqui. Justifica todo o empenho que nós damos. Só que nós estamos procurando uma vida tranquila, uma vida sem nenhum mal. Nós estamos procurando uma vida sem esforço nenhum. Se você perguntar para qualquer um, qual é o seu sonho? O meu sonho é uma casa própria, meu sonho é um carro quitado, meu sonho é uma família tranquila, porque nós não queremos problema, nós não queremos batalhar. Nós queremos uma casa própria para não precisar pagar aluguel. Nós queremos um carro quitado para não precisar pagar uma parcela. Nós queremos uma família em paz, porque nós não queremos ter problema com os nossos filhos, nós não queremos ter problema com os nossos irmãos, nós não queremos ter problema. Mas Paulo vai dizer que a nossa vida aqui é uma batalha. E aí está o ponto, nós estamos correndo das batalhas. E quem corre das batalhas não consegue paz de maneira nenhuma. A Bíblia vai dizer que Jacó só teve paz quando ele enfrentou Esaú. Quando ele saiu do vale de Jaboque ou do vale de Peniel, e ele determinou que agora era a hora de encontrar com Esaú, aí ele encontrou paz, ali ele conseguiu construir a família dele. Até então ele vivia fugindo de problema. Se o irmão dele estivesse na direita, ele ia para a esquerda, e assim eles se seguiam. Querido, nós precisamos parar de fugir das batalhas, porque quem foge da batalha não tem vitória. Quem foge da batalha não está plantando nada. A Bíblia vai dizer que quem planta vento colhe tempestade. Chega uma hora que esses problemas nos batem à porta. Mas eu estava tão tranquilo. Você estava tranquilo, mas você não fez o que Deus determinou você fazer no dia que você estava tranquilo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus não exige nada de você quando você está mal, quando você está cansado, quando você não tem nada para entregar. Deus não exige nada disso de você. Ele exige que você entregue aquilo que você tem. Ele exige que o seu coração se abra porque está fechado. Ele exige uma dependência porque você ainda não depende. Deus não te pede nada daquilo que você não tem. Deus não pede nem oferta para você quando você não tem dinheiro. Só que nós estamos tão acostumados a buscar por uma tranquilidade que quando esse dia chega nós não queremos fazer mais nada. Porque esse é o lugar de nós ficarmos. Existe uma frase muito conhecida que diz assim: o navio está seguro quando ele está no porto, mas navios não foram feitos para ficar ancorado. O porto é a nossa tranquilidade, mas nós não fomos feitos para ficar parados no porto. Nós fomos feitos para navegar. Querido, e no dia bom nós precisamos tomar cuidado, é o dia do nosso plantio. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: como você tem plantado nos seus dias bons? Não, no meu dia bom eu vou viajar, eu esqueço do Senhor. No meu dia bom eu vou marcar uma festa e eu não preciso estar na casa do Senhor. No meu dia bom eu vou para longe, está tudo bem. Eu não preciso pedir, eu não preciso suplicar por nada. Querido, isso não é servo, isso é escravo.
escravo dos problemas, escravo da situação ruim. Sabe por que o povo ficou 40 anos no Egito? Porque o Egito estava dentro deles. Eles só adoravam ao Senhor quando as coisas ruins estavam acontecendo. Quando as cobras vieram picar eles, eles adoraram ao Senhor. Quando as águas acabaram, eles adoraram ao Senhor. Quando os filhos começaram a ficar doentes, eles adoraram ao Senhor. Quando Corá foi engolido pela terra, eles adoraram ao Senhor. Mas quando eles atravessaram o mar, eles fizeram um bezerro. No dia da festa eu faço bezerro, mas no dia da dificuldade eu corro para aquele que pode resolver o problema. Quantos bezerros nós não temos levantado? E olhamos para isso e falamos como que esse povo conseguiu fazer isso com Deus. Eles viram o mar abrir, nós vemos milagres até maiores, querido. Nós vivemos o tempo da graça, nós temos o contato com o Espírito Santo. Você ora e você sabe que você está sendo ouvido. Eles não sabiam. Eles só obedeciam. Era uma lei. Era uma cartilha. Nós sentimos, nós choramos, nós sentimos a presença do Espírito e nós continuamos a levantar bezerros. No dia da doença, eu estou nos pés do Senhor, mas no dia da cura, eu comemoro com quem está do meu lado. Ebenezer não é para aqueles que só correm atrás quando o momento está ruim. É para aqueles que agradecem aquilo que já aconteceu, sabendo que se não acontecer nada, o altar já está levantado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, cuidado com as companhias que você aceita no dia do seu plantio. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Israel naquela época era o país que mais plantava, era o país que mais tinha lavoura. E o povo que mais roubou as lavouras dos israelitas foram os filisteus. Entraram na terra, aceitaram visitantes, aceitaram pessoas que não eram para aceitar, aceitaram pessoas que não eram para caminhar junto. No dia da colheita, quem roubava a colheita? Os amigos. Quem estava perto. Porque os filisteus não combatiam Israel no dia do plantio. Quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que Gideão estava no lagar. Aonde se pisava a uva, ele estava malhando trigo, ele estava limpando trigo. Por quê? Porque era tempo de colheita. Por que ele estava malhando trigo no lagar? Porque os filisteus tinham invadido Israel. E estavam roubando o quê? As colheitas. Querido, no dia da colheita, nós vamos ter muita gente batendo nas nossas costas. Mas você não é aquilo que você pode disponibilizar. Nós somos quem somos no dia do plantio, não da colheita. As pessoas que nós temos que valorizar e estar ao nosso lado são as pessoas que mesmo sem nada, sem saber que vai acontecer alguma coisa na nossa vida, estão aqui. Não estão esperando uma colheita. Estão te incentivando a plantar. Porque se nós aceitarmos qualquer companhia, no dia em que o Senhor determinou para nos abençoar, nós vamos estar alimentando cobra para nos morder. No dia em que a colheita acontecer. Sem perceber, nós alimentamos inimigos. Nós fazemos inimigos. Porque nós aceitamos qualquer pessoa a qualquer hora do nosso lado. Querido, se Deus mandou você tirar todo mundo, é todo mundo. Não é metade. Às vezes nós estamos com tanta preguiça de batalhar, ou nós temos a questão da politicagem, que nós não queremos magoar ninguém, e nós aceitamos qualquer bagaceira do nosso lado. Nós aceitamos qualquer tranqueira.
Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, pare de ser curva de rio, porque é só lixo que encosta lá. Querido, e é verdade. Porque no dia que está tudo bem, querido, todo mundo quer ficar do seu lado. No dia que você estiver pagando churrasco para todo mundo quer ficar do seu lado. É tudo lindo e maravilhoso. Você é o lindão, você é o cheiroso, você é o gato, você está arrebentando. Perde tudo, fica doente, cheira mal. Que você vai ouvir: você pecou, o erro está em você. A primeira coisa que Jó ouviu não foi um tapinha nas costas e disseram para ele: olha, vai dar tudo certo. Não, a primeira coisa que ele ouviu foi: você deve estar em pecado. Será que não está na hora de você se converter, não? E isso é duro, querido. Isso não é legal. Isso é dolorido, porque é de quem você não espera. Não é de quem que você espera, é de quem você deixou partilhar de coisas que não eram para partilhar. É de quem que você deixou comer de colheitas que não era para comer. E esse momento nós precisamos examinar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, para de preguiça. Começa a chutar para longe quem não é para andar com você. Mas pastor, você está pregando inimizade. Não, eu não estou pregando inimizade. É que não existe amizade na luz e nas trevas. Não existe amizade em quem serve e quem não serve a Deus. O próprio Jesus vai dizer: os discípulos chegaram até ele e disseram: olha, você veio trazer paz. Ele falou: não, eu vim trazer guerra. Vocês não entenderam o que eu vim fazer até agora aqui. O que eu vim fazer é separar filha de mãe, filho de pai, porque não dá para andar dois juntos se não tiverem de acordo. Eu não vim deixar a terra em paz, eu vim julgar, eu vim trazer fogo. Não é inimizade, a inimizade já está instaurada em quem serve e quem não serve. A luz não se destaca às trevas, querido. Por que que nós precisamos nos dar? Não dá para andar, querido. Vai chegar uma hora que um vai atrapalhar o outro, e aí é o problema. Deus disse para Abraão: larga todo mundo, larga sua parentela. Abraão ficou com dó do seu sobrinho e disse: e se eu não tiver filho? Se eu não tiver filho, meu sobrinho pelo menos fica com a minha herança. E levou Ló junto com ele. Mas chegou um momento que só dava guerra. Chegou um momento que aquele que servia a Deus de todo o coração teve que escolher o deserto para se ver livre do erro que ele plantou. Ló foi para as colinas, Abraão foi para o deserto. Ló tinha água, tinha pastagem, Abraão foi cavar poço. Ah, mas tadinho não, existem plantios que nós fazemos. Ele plantou aquilo. E às vezes, para não entrar em um problema, para não entrar em um deserto, nós queremos caminhar o resto da vida junto. Querido, eu vou ser sincero, eu prefiro o deserto com Deus do que as pastagens com Ló. Porque vai chegar no momento em que a pedrada, a facada, ou como você queira imaginar, vai doer mais do que cavar poço. E esse momento chega. Esse momento chega. E quando esse momento chegar, a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. Nós não estamos lutando contra alguém. Nós estamos lutando contra as trevas, contra principados e potestades. E contra isso, a Bíblia vai dizer que existem várias maneiras de lutar. Existem demônios que só saem com jejum e oração. Outros, se você clamar o nome de Jesus, vai embora. Mas existem batalhas que não adianta o seu braço, não adianta o seu grito, não adianta. Porque primeiro nós precisamos entender o porquê que nós estamos passando. Não é Satanás. Muitas das vezes nós plantamos. Todo mundo estava clamando. Se você pegar o capítulo de número 7,
Nos primeiros versículos, a Bíblia vai dizer que Israel estava clamando para Deus livrá-los do povo dos filisteus, para Deus livrar daquilo que eles aceitaram, para Deus livrar daquilo que eles não fizeram, para Deus livrar do problema que eles criaram. E nesse momento não é clamor que funciona, querido. Não é clamor. Nesse momento não é chorar. Não é, não, nesse momento não. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: nesse momento, nós precisamos lembrar aonde nós estamos e por quem nos sustentou até agora. Samuel fez aquilo que ninguém estava esperando. O que Samuel fez? Levantou um altar. Sabe quando se levantava altar? Em momentos de festa. Em momentos de festa faziam lugares, edificações para adorarem a Deus. Em um momento de batalha, sabe o que Samuel estava fazendo? Eu vou agradecer, porque até aqui o Senhor me sustentou. Nós erramos, nós estamos padecendo, mas até aqui o Senhor nos sustentou. Poderíamos ter conquistado, não conquistamos, não dá para chorar leite derramado. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E sabe o que a Bíblia diz? Que enquanto um coração grato estava vivo, a batalha não aconteceu mais. Enquanto alguém que vivia a gratidão, não aconteceu mais batalha. Enquanto Samuel estava vivo, os filisteus não conseguiram entrar em Israel. Nunca mais. Porque um coração grato livra-nos dos nossos erros. Um coração grato faz com que o perdão nos chegue. Às vezes nós não queremos nem nos arrepender. Às vezes nós erramos e não nos arrependemos. Nós temos o remorso, a dor da consequência, mas nós não nos arrependemos daquilo que nós fizemos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, meu irmão, quantas vezes você já pediu perdão para Deus pelas bênçãos que eram para você estar vivendo e você não está, porque você errou? Quantas vezes nós pedimos perdão por isso? Nós preferimos acreditar no evangelho progressista, que tudo é para me moldar, tudo é para eu ser melhor, tudo. Não, querido, não é assim não. Não. Tem coisas que acontecem por causa de consequência e nós precisamos reconhecer. Nós não somos perfeitos, nós erramos. Mas o problema é que nós padecemos até reconhecer. E depois de padecer, nós precisamos saber lutar. Porque uma consequência não se vence clamando, gritando, implorando, não. Uma consequência se vence se lançando na mão do Senhor. Davi estava na maior consequência da sua vida. Qual que era? Ele tinha adulterado. E o seu adultério te levou para longe de Deus. Ficou anos sem entrar no templo. Quando Deus disse, olha, você pode escolher, se você quiser cair nas mãos do inimigo, eu te entrego para eles. Ou você quer ficar na minha? Ele disse, eu quero ficar na sua. Eu prefiro padecer, mas padecer contigo. Eu prefiro pagar meu preço, pagar minha consequência, mas eu prefiro estar com você. E os maiores hinos que Davi cantou, as maiores composições de Davi, aconteceram quando seu filho estava querendo matar ele. No pior momento da sua vida. Ele criou cobra para morder ele. Ele criou Absalão. Mas era seu filho. Querido, a luz não se dá com as trevas. Se o coração abrir para as trevas, pode ter o vínculo que tiver com você. A luz não se dá com as trevas. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, meu irmão, chegou a hora de entendermos que nós vencemos agradecendo e não murmurando. Chegou a hora de levantarmos altares. Mas a minha bênção ainda não chegou, mas você está vivo. Até aqui o Senhor não te sustentou. Mas eu estou cheio de problema. Querido, você está cheio de problema e está aí, de pé. Mas eu estou perdendo noite de sono. Confia no Senhor.
O salmista Davi vai dizer: em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor tem me guardado. O que tira nosso sono? A falta de confiança no Senhor. Tem noite que eu também não durmo, querido, eu não sou perfeito. Tem noite que eu levo horas para conseguir dormir, porque a cabeça, a preocupação. Nós somos seres humanos, mas nós temos um manual. Se confiarmos, vamos descansar. Esse é o exercício da fé. Esse é o exercício do cristianismo. Esse é o exercício do evangelho. Qual que é o exercício, pastor? Acreditar em Deus. Porque todo dia é um dia novo. Todo dia é um problema novo. Todo dia é uma situação nova que pode acontecer. Mas aonde tem que estar o nosso coração? No Senhor. Enquanto estava todo mundo batalhando, Samuel subiu um monte, montou os altares e colocou o nome de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Feche seus olhos por um momento. Talvez o seu coração está perturbado nessa manhã. Talvez você entrou aqui sem conseguir nem prestar atenção num culto, e nós precisamos parar com isso. O Senhor quer nos colocar em lugares tranquilos, em pastos verdejantes, mas não é a situação de, nós somos bons, não, é que Ele é misericordioso. Ele tem guardado até os pássaros do céu, imagina o que Ele vai fazer contigo, querido. Mas nós precisamos reconhecer. Existem problemas que nós que criamos. E esses problemas não adianta clamar, gritar, deitar no chão. Esses momentos nós precisamos agradecer ao Senhor. Porque por todos os nossos erros Ele nos sustentou. Com todas as nossas imperfeições Ele nos ajudou. Com todos os nossos plantios errados, com todo o nosso coração que é corrompido, Ele nos ajudou. E até aqui Ele nos ajudou. E enquanto o nosso coração for grato, Ele vai continuar nos ajudando. Enquanto o nosso coração estiver nele, Ele vai continuar nos ajudando. Enquanto a nossa mente estiver nele, Ele vai continuar nos ajudando. Enquanto a nossa confiança no dia de amanhã estiver nele, Ele vai continuar nos ajudando. Eu te convido nessa manhã, você que pode, se coloque de pé. Dê uma respirada funda. E fala para o Senhor, fala: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui, porque nem era para mim estar aqui, mas eu estou aqui, porque até aqui o Senhor me ajudou. Você não morreu, querido. Você não morreu, o Senhor te ajudou, e está te ajudando, e vai continuar te ajudando, enquanto o seu coração estiver nele. O seu coração precisa estar nele, até aqui, mas a batalha está acontecendo, mas Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós estamos construindo altares de gratidão. Eu não sei o que vai acontecer, mas até aqui já aconteceu alguma coisa. Você precisa apacentar o seu coração, você precisa entregar ele nas mãos do Senhor, porque até aqui Ele te ajudou. Você acha que é daqui para frente Ele vai te decepcionar, Ele vai te esquecer, Ele vai parar? Não, querido. Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele não cochila. Começa a agradecer a Deus nessa manhã. Começa a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua manhã, pela sua família, pelos dias bons, pelos dias maus. Começa a agradecer a Deus. Talvez você não tenha picanha, mas você tem um ovo e você está se alimentando. Começa a agradecer a Deus, porque é a gratidão que vai nos fazer prosperar, é a gratidão que vai nos levar longe, é a gratidão que vai fazer nos possuir a terra prometida. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda.
Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.